Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? Eu vou falar, vocês já assistiram a videoaula de produção de texto com as fotos de vocês? Eu fiquei tão feliz de ver o rostinho de cada um ali naquelas fotos. Gente, eu amei, viu? Fiquei assim muito emocionada mesmo. Vamos iniciar a nossa correção? Eu deixei apenas 2 páginas, né? Vocês teriam que ler um texto para fazer a atividade aqui agora. Releia o primeiro parágrafo do texto. Que impressão se tem sobre a professora Ana? Será que é Ana Paula? Não, né, gente? A impressão de que é muito bela e querida. Que informações no texto sugere que o tio de Caio também gosta de histórias de terror? Vocês lembram que ele queria ir para os Estados Unidos por causa do autor lá de histórias de terror? O pseudônimo do tio dele era Mestre Sombra. Tinha um nome, né? E ele usava o pseudônimo de Mestre Sombra. O que causou estranheza na carta que o professor Steve mandou como resposta? O lado de ter vindo pelo correio dentro de uma miniatura de garrafa. Uma garrafa pequenininha, ele mandou a carta pelo correio numa garrafa pequenininha. Por que o professor Steve escolheu essa forma para enviar a resposta para Caio? Será por quê? Para lembrar outro conto de Põe, que fala de uma história que foi colocada dentro de uma garrafa para viajar. Nós vamos ter uma surpresa aqui ainda, vocês aguardem um pouquinho. O que o professor Steve considera uma pena? O fato de as pessoas não estarem mais interessadas em ler histórias de suspense e terror. Ele acha que é uma pena isso, né? Mas tem gosto para tudo, né, gente? Apesar de concordar com Caio, Steve está mais otimista. Por quê? Ele acha que ainda existem muitas pessoas pelo mundo que gostam e podem vir a gostar de histórias de terror, como as de Edgar Allan Poe. Vamos para a próxima aqui, olha. Por que o professor Steve sugere que Caio dê ao pai histórias de Edgar Allan Poe para ler? Porque ele tem certeza de que as histórias de Poe são muito boas e tem tudo para prender o leitor. Não é prender o leitor no sentido de ficar preso, não. Prender a atenção do leitor, né? Quer dizer que esse escritor aí tem histórias que vão fazer o leitor gostar de ler e prender a atenção. Eles vão querer ficar só lendo o livro. E depois adquirir outro livro do mesmo autor, né? Que comportamento dos pais, em geral, vai exigir que Caio seja insistente para ele alcançar esse objetivo? Do pai ler história de terror. Os pais costumam ficar irritados quando são tirados lá do fundo dos seus pensamentos. Por isso, Caio precisa mostrar. Os pais não costumam ficar irritados quando são tirados lá do fundo dos pensamentos deles. Por isso, Caio precisa apostar. Essa é a resposta. Lá no final do texto, de que o professor Steve tinha certeza, gente? De que o pai não vai parar mais de ler o livro. Então, o livro deve ser bom mesmo, né? Ainda, nesse final, por que a expressão nunca mais aparece entre aspas? Eu já conversei com vocês e falei que quando a gente tira uma frase, um trecho de outro texto, uma fala de outra pessoa, a gente coloca entre aspas. Então, vamos ver por que aqui. Porque é uma referência aos versos do poema de Edgar Allan, citado por Caio em seu e-mail para o professor Steve.
Aí ele colocou entre aspas. E a mesma coisa, quando vocês tirarem uma frase, um trecho de qualquer texto, de um livro, de outro colega de vocês que escreveram, vocês têm que colocar entre aspas. Compreendido, gente? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Veja de que forma Steve se dirige a Caio. Dear Caio. Eu não sei inglês não, mas dear acho que é querido, né? Você sabe o que significa dear? Olha lá, olha, tá aqui, querido ou prezado. Porque a gente começa na carta. Lembram-se que nós já estudamos esse gênero textual, tem a data completa, a saudação, né? O corpo da carta com o assunto, a despedida e a assinatura. Então, aqui foi a saudação. Ele colocou querido ou prezado Caio. O que o uso dessa palavra demonstra por parte de Steve em relação ao Caio? Carinho. Ele recebeu uma carta de uma criança que gosta das histórias dele. Ele já estava lá meio decepcionado, meio triste, achando que ninguém mais gostava de ler histórias de terror. Quando ele recebeu essa carta, ele respondeu dentro de uma garrafa, né, para mostrar a história de outra história e demonstrando carinho. Aí o Caio deve ter ficado mais apaixonado ainda por esse tipo de histórias, não é mesmo? Gente, foi pouquinha atividade que eu deixei de para casa para vocês, não foi? Nós vamos agora retomar alguns conteúdos, como a gente sempre faz, para verificar a aprendizagem, né? Para a gente memorizar, porque vai vir chegando aí prova e a gente tem que estar, com tudo, guardadinho na memória. Complete o texto seguinte com as formas corretas dos verbos ser e estar. Deixei assim, mas tem um outro slide com a resposta. Vamos ver aqui como que a gente vai usar. Hoje, domingo e o tempo bom. Por isso, nós, todos fora de casa, a passear à beira-mar, agradável, passar um pouco de tempo ao ar livre ao fim de semana. Sem os verbos fica sem sentido, vocês observaram? Vamos ver como é que fica? Hoje, eu coloquei com letra caixa alta para destacar, viu? Hoje é domingo e o tempo está bom. Por isso, nós estamos todos fora de casa. Estamos a passear à beira-mar. É agradável passar um pouco de tempo ao ar livre ao fim de semana. Então, gente, os verbos ser e estar, completando o texto, fazendo sentido do texto, senão tem sentido nenhum, né? As frases ficam sem sentido. Existe frase sem verbo? Sim, existe. Por exemplo, silêncio, parabéns, é uma frase, mas dá para você compreender. Agora, um trecho de um texto sem verbo nenhum fica difícil, né? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Ali foi com verbo, agora aqui com pronomes, tá bom? Lembrando que nós estudamos pronomes pessoais retos, oblíquos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos. Complete as respostas das perguntas seguintes, substituindo as palavras sublinhadas por pronomes e pondo o verbo na forma correta. Eu não sublinhei não, mas eu deixei a resposta destacada, tá? Onde tomas o café? Tomo-o na esplanada. Esse o está substituindo a palavra café. Esse o aqui, é pronome pessoal oblíquo, tá? Nesse caso aqui. Tem caso que o a, os, as é artigo também, mas aqui não. Aqui ele está depois de um verbo, ele é pronome pessoal oblíquo. Onde pões estes pratos? Ponho-os no armário da cozinha. Estes, pronome demonstrativo. Os, depois de um verbo, pronome pessoal oblíquo. Quando visitaste as tuas amigas brasileiras? Visitei-as nas últimas férias. Tuas, teus, tuas, seus, suas, pronome também. Visitei esse as aqui. Pronome pessoal oblíquo está depois de um verbo. O que é que o namorado ofereceu a Mariana?
ofereceu-lhe um ramo de flores. Lhe, pronome pessoal oblíquo. Quem pagou a conta do jantar? Pagou-as os pais do João. Esse as aqui também, pronome pessoal oblíquo. Vocês viram o Mário ontem à noite? Sim, vimos. Faltou um hífen aqui, tá, gente? Olha, emendou aqui, foi na hora de formatar aqui, olha. Vimos, hífen, a saída. Vimos a saída do cinema. Esse O aqui, na verdade, é intruso. Tinha que ter um hífen aqui no lugar desse O. Combinado, gente? Vocês compreenderam? No lugar desse O aqui seria um hífen. Esse O aqui que é o pronome, tá? Esse O é um hífen. Foi na hora de digitar, assim, que às vezes a gente digita errado. E aconteceu. Me perdoe. Complete as frases seguintes segundo o exemplo. Se quiseres telefonar, telefona. Se não quiseres, não telefones. Então, aqui é outro modo verbal, tá? Nós temos os modos indicativos, subjuntivo e imperativo. Sempre quando tiver esse se antes do verbo, é se, que e quando é do modo subjuntivo, que é uma forma incerta. Já falei sobre isso com vocês. Se quiseres comer, se não quiseres, não. Vamos ver como é que ficou, né? Se quiseres ouvir, se não quiseres, não. Se quiseres sair, se não quiseres, não. Se quiseres vir, se não quiseres, não. Então, vamos ver aqui. Se quiseres comer, coma. Se não quiseres, não comas. Se quiseres ouvir, ouça. Se não quiseres, não ouças. Se quiseres sair, saia. Se não quiseres, não saias. Eu esqueci de deixar amarelinho aqui também, ó, saias, tá? Se quiseres vir, venha. Se não quiseres, não venhas. Tá fácil? Compreendido aqui no contexto? Agora vamos aqui ver de novo os pronomes. Olha, classifique o pronome destacado de acordo com o seguinte código. 1, quando ele for pronome pessoal, reto ou oblíquo, tá? 2, quando for pronome possessivo. 3, quando for pronome demonstrativo. 4, quando for pronome indefinido. E 5, quando for pronome interrogativo. Quem entende essa criança? Aqui no caso, olha, tem o quem, que é o pronome interrogativo. Eu coloquei 5, mas essa também é um pronome demonstrativo, né? Teria que ter deixado 2 espaços aqui, ó. Quem para interrogativo e essa para demonstrativo. Você já leu este livro? Você é um pronome de tratamento. E este é um pronome demonstrativo. Qual é a atriz principal da peça? Qual é uma pergunta, não é? Então, pronome interrogativo. Há poucos erros na redação. Poucos. Indefinido, tá? Estes estudantes são muito unidos. Estes. Demonstrativo. Quero pedir-te. Aqui, ó. Depois do verbo, olha, é um pronome pessoal oblíquo, então, número 1. Ela sempre gostou de ler. Ela, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronome pessoal reto. Nosso povo está despertando. Nosso, indica posse, né? Pronome possessivo. Aquele jornal é bom? Aquele, aquela, aqueles, aquelas, demonstrativo. Ninguém vai enfrentar esse problema? Ninguém, alguém, indefinido. Sempre a gente vai, quando a gente retoma conteúdo, a gente vai voltar em pronomes, numerais, artigos, verbos, advérbios, tá bom? E no próprio livro de vocês tem uma proposta de rever tudo sobre verbos. Aí nós vamos caprichar, né? Hoje, gente,
que eu falei com vocês? O Steve não respondeu ao e-mail lá do Caio dentro de uma garrafa? No ano passado, nós estávamos com aulas presenciais, os meus alunos do 5º ano também fizeram o poema na garrafa e eu fiz a exposição na escola. Aí, como não tem jeito da gente fazer uma exposição na escola, né, porque a gente não está tendo aula presencial, eu gostaria que vocês fizessem, eu estou deixando uma página apenas para casa, 115, que é fazer um poema. Vocês viram, tem um texto lá, o poema na garrafa, né? Vocês vão escrever o seu poema, tirar uma foto e enviar para a gente para eu colocar aqui. Porque não tem jeito, aqui é uma exposição, olha. Ano passado eu fiz uma exposição assim também. Aqui é uma garrafa, a pessoa colocou um olhinho, colocou o poema lá dentro. Pode ser a garrafa que você tiver em casa. Vale ser garrafa PET, vale ser até um vidro de azeitona, vidro de maionese branquinho, com um poema enroladinho lá dentro. Tá? Vai ser muito bacana se eu receber as fotos dos poemas de vocês. Quem não tiver garrafa, não precisa comprar, não precisa preocupar. Tirar foto só com o poema assim, ó, bonitinho, pra gente ver, combinado? Mas a proposta desse livro era o poema de garrafa. Então, qualquer garrafa serve. Tem gente, né, que vai enfeitar a garrafa, essas meninas, então, vão colocar um monte de brilho na garrafa, um monte de coisa. Mas não é necessário. Faça do seu jeito. Olha aqui, essas aqui, ó, tem aluno que enfeitou com uma fitinha. Esse aqui enfeitou, parece que com um pedaço de EVA amarrado, ó, e colocou um olhinho aqui e uma rolha. Olha aqui, tem até garrafa de água aqui, olha. Essas garrafinhas que a gente toma água, de plástico, tá vendo? Garrafa de refrigerante. Qualquer garrafa. Então, não precisa de comprar nada que você tiver em casa. Combinado? Envia para o colégio. Eu vou ter o maior prazer de colocar aqui, de ler o poema de vocês. Combinado, gente? Então, hoje nossa videoaula fica por aqui. Estou deixando um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês todos os dias. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.